84, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os meus ouvidos, ó Deus de Jacó. Tá? Deixa eu explicar que aquele selá que aparece ali, não é como se você tivesse acabado de falar uma palavra e de selar o que eu estou lendo, né? Não, selá é uma frase de reflexão dentro da canção. Porque esse salmo, é lógico, é uma canção e tem uma frase, é uma pausa que o autor dá para refletir sobre a próxima a estrofe. Amém? Eu gostei dessa versão atualizada que diz: o vale de Bacá significa o vale do choro, o vale do pranto. Aqueles que vão até Jerusalém, eles passam pelo vale do pranto, pelo vale do choro. Porém, ali eles se fortalecem. Logo depois o texto diz: ali ele renova a sua força. Porque esse salmista, ele está nos dando uma visão, ele está nos emprestando os seus olhos. Sabe o que eu acho maravilhoso, irmãos, nos salmos? Os salmos são extremamente tocados pela humanidade. O salmista, se nós pudéssemos dizer o Instagram ou o Facebook de hoje em dia, é os salmos. Os salmos são o Instagram e o Facebook de atualmente. É ali que as pessoas expõem a sua alma, a sua dor, a sua ferida. Só que o salmo, de uma maneira muito mais coerente, não comparando, era um ambiente onde os salmistas cantavam a sua dor. Davi cantou suas fraquezas. Ele disse: no ventre minha mãe me gerou em pecado. Ele diz: quando eu calei o meu pecado, os meus ossos, eles estavam branindo, eles estavam se quebrando, estavam se desfalecendo. Então o salmista, você vai ver Asaf, falando no Salmos 73, ele invejando, ele deixando claro, irmão, ele catalogou, ele escreveu e cantou a sua vida, a sua realidade. Ele cantou expressando que ele estava invejando a prosperidade do ímpio. Ele disse no Salmo 73, eu invejei a prosperidade do ímpio. Né? Senhor, por que eles andam como se não tivesse acontecendo nada com eles? Por que eles conseguem comprar uma picape enquanto a gente não tem nem um fusquinha para andar? Por que eles têm vigor e saúde? Por que o ímpio que faz tanta maldade às vezes vive 90, 80 anos? Então Asaf era um adorador e ele começou a questionar, irmãos, olhar para o lado. Aí no meio do salmo, ele diz: até eu questionei essas coisas, estava tentando entender essas coisas, até que eu entrei no santuário do Senhor. E aí é o que o Davi Sassi cantou, né? O que eu tenho no céu além de ti, não há nada na terra que eu queira mais que a ti. Ele fala, Asaf canta isso. Eu entendi que eu não tenho ninguém no céu além de ti, e não há na terra ninguém que eu queira mais do que a ti. Eu percebi que os pés deles são escorregadios. Eles estão bem agora, mas amanhã eles estão mal, porque eles não têm o Senhor. E o Senhor é minha segurança. Então ele reconhece. É lindo isso, que ele mostra que no meio da sua caminhada, do seu processo de caminhada de adoração a Deus, ou da busca eterna em Deus, ele olhou para o lado, ele viu que não era para ver, ele invejou, ele sentiu medo. Então os salmos são maravilhosos, porque os salmos, eles nos humanizam.
Eles nos colocam numa condição de que nós somos gente. Quando você vê o Salmo 103, eu não sei nem quem foi que escreveu o Salmo 103, mas eu acredito que tenha sido Davi, que diz assim: porque assim como um pai que se compadece do filho que ama, ele se compadece de nós, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então Davi, ele escreve salmos no tempo de vitória, ele escreve salmos em tempo de derrota, ele escreve salmos em tempo de pecado, que ele está em pecado, ele escreve salmos no tempo que ele está afligido, se sentindo abandonado por Deus, e isso aqui está para todos nós lermos, irmãos, isso é tremendo, uma carta aberta. Por quê? Quando Deus levantou ele, não levantou ele, levantou o próprio Deus nele. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou canonizar, eu vou dar autoridade divina a esses escritos, mesmo que exponha a fraqueza de quem escreveu, mas eu vou exaltar esse homem, e apesar das suas fraquezas, todos vão ver que eu sou um Deus que prospero e abençoo um homem que reconhece as suas debilidades e me coloca acima das suas fraquezas. Por que o ser humano tem tanta dificuldade de esconder os seus déficits? Por que o ser humano tem tanta dificuldade de confessar as suas culpas? Por que tem tanta dificuldade de procurar um líder, um pastor, um discipulado e falar: ó, esse aqui é o meu pé de barro, me ajuda em oração para que eu possa me fortalecer nessa área mais frágil da minha vida? É talvez essa área que compromete o meu chamado. Por que tanta dificuldade? Né? E o salmista, ele nos empresta o olhar dele, irmãos. Isso para mim é magnífico. Se eu fosse um salmista, irmãos, sabe o que eu escreveria agora, nesse exato momento? Tá doido para saber da minha vida, né, irmão? Não vou falar não, é só para você ter uma ideia. Eu tinha tanta coisa para falar, não é isso? Que eu acredito que precisa mudar em mim. Existem coisas que eu luto contra isso o tempo todo na minha mente. Sentimento de incapacidade em alguma área, em outras eu me sinto expert, mas em outra eu fico: uau, como que eu invejo fulano, cara. Como ele tem essa capacidade de lidar com essa situação. Não é isso? Então assim, eu tenho muitas coisas que eu colocaria. E sabe, vou te dizer um negócio, serviria de exemplo para muitos discípulos que talvez pensem igual a mim: poxa, eu nunca vou ser tão bom igual o apóstolo nessa área. Tu não sabe o quanto que eu lutei para me lapidar e me fortalecer nessa área. Quem está ligado? Então, qual é o segredo desse salmista? Ele estava de olho na chegada. Se você vê, ele diz: eu vou subir a Jerusalém, como é maravilhoso os seus tabernáculos, porque é ali que é a minha casa. O que ele está querendo dizer? Jerusalém física ele está falando de um ambiente de adoração, a presença de Deus. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu estou passando luta e dificuldade, mas quando eu lembro que eu estou caminhando para Jerusalém, isso me fortalece no caminho. A visão da chegada alivia a dor do processo, amor. É a visão da chegada. Sabe que é maravilhoso? Quando você chega para a criança e fala assim: você vai ter que fazer tal tarefa. Só que depois da tarefa ele vai tomar um sorvete. Ele não quer a tarefa, ele quer o sorvete. Mas ele sabe que só vai tomar o sorvete depois da tarefa. Então ele faz até muito mais empolgado a tarefa, porque ele sabe que vai tomar um sorvete. Ou então a gente vai para a praia, mas a gente só vai sair quando todo mundo fizer essa tarefa. Vamos embora. E um vai motivar o outro: faz logo a tua parte, está enrolando, vamos logo. Eu vou te ajudar a fazer a tua parte para a gente sair mais cedo, para a gente curtir a praia mais cedo e ficar mais tempo lá, curtir, né? E acaba, além de fazer sua tarefa com mais excelência, ele motiva os irmãos também a fazer a tarefa rápido para poder ir para a praia. Não é isso? Deus é assim, amado. Ele nos mostra aonde nós vamos chegar. Deus nunca vai revelar o processo para cada um de nós. Irmão, se Deus revelar o que você vai ter que passar para poder você viver o ápice do seu ministério, você para agora, você não dá mais um passo. O único que Deus revelou tudo o que ele deveria passar até cumprir o propósito foi Jesus. E mesmo assim, ele quase passou o cálice quando disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porém, contudo, seja feita a tua vontade. Então, irmãos, quando ele fez esse apelo ao Pai, ele estava quase dizendo assim: quebra o galho aí, passa de mim. Ele estava em angústia. Aquilo ali não foi um teatro, não. Quando a Bíblia diz que ele teve uma hematidrose, que ele suou gotas de sangue, rompeu seus vasos sanguíneos, venceu um ataque cardíaco, venceu um derrame cerebral, aquilo ali ele estava em pavor, estava em desespero. Aquilo ali não foi teatral, não, ele estava sentindo. Então,
Por quê? Porque ele sabia o processo. Eu e você nunca vamos dar um passo ao propósito se Deus revelar qual processo nós vamos enfrentar. Mas o salmista diz: eu estou caminhando para Jerusalém, porque os pardais encontram casas, as andorinhas ninhos para si, perdão. Mas eu encontrei os teus altares. Ele está querendo dizer, assim como o pardal sem um ninho não é nada, assim como uma raposa que não tem um covil também não serve para nada, está desprotegida, eu longe do teu altar, Senhor, eu também não sou nada. Ele faz essa comparação. E o teu altar é Jerusalém. Então eu vou para Jerusalém. Só que há um processo. Quando nós chegamos no vale de Baca, no vale de choro, no vale de pranto, nós já chegamos ali arrasado. Mas quando nós passamos dali, a nossa força é renovada. Quem está ligado, irmãos? Quem está ligado? Se você tem chorado até agora e está caminhando, como diz o Salmo 126, chorando, chorando, chorando e caminhando e lançando a semente, não voltará sem os seus molhos. Quem está ligado? Adianta chorar? Não, se não tiver semente. Adianta só ter a semente? Não. Cadê as lágrimas? Cadê a água que rega a semente? Adianta só ter a semente e só chorar e ficar parado? Não. Aquele que carrega a preciosa semente, chorando e andando. Ou seja, você vai no processo, você vai andando, semeando, chorando, não voltará sem os seus molhos. Tem gente que até chora e anda, mas não tem semente. Tem gente que até tem semente e anda, mas não chora. Irmãos, você tem que entender o processo. Isso vai te levar a gerar frutos tremendos. Glória a Deus. Eu sempre gosto de usar o exemplo, uma vez da célula de edificação que nós demos lá em Caxias, lembra, pastor Vinícius? De um senhor que ele pulou numa piscina olímpica de 50 metros por debaixo d'água na apneia, aqui ó, prendendo fôlego. Ele mergulhou de olhos fechados. E ele chegou na metade da piscina e já estava sem fôlego. E ele foi. E quando chegou na metade da piscina, ele já não aguentou e subiu. Depois ele fez um outro teste. Ele recuperou o seu fôlego. Ele colocou um óculos de nadador. E já dessa vez ele mergulhou de olhos abertos. E quando ele mergulhou de olhos abertos, quando ele chegou no meio da piscina, igual ele fez anteriormente, ele começou a ficar sem fôlego. Só que quando ele chegou na metade da piscina, ele já viu o azulejo do outro lado. E aquilo ali motivou ele a nadar mais um pouco. E ele nadou. E quando ele conseguiu enxergar, ele estava bem perto, ele também já não estava mais aguentando, ele também já estava desesperado. E quando ele foi mais um pouco, ele conseguiu chegar. Porque a visão da chegada deu fôlego para ele caminhar mais um pouco. É muito mais fácil, irmãos, você conseguir enxergar onde você está indo. Isso te dá fôlego para continuar, porque tu vê resultado. É uma luz, é o chamado de luz no fundo do túnel. Quando você vai caminhando, está tudo escuro, mas quando tu vê uma luz de longe, tu fala, não é agora que eu vou parar, eu vou continuar. A caminhada com Jesus, ela é assim, entendendo? Então os Salmos, ele revela isso. Sabe por quê? Jerusalém é tão interessante. Deus, irmãos, Deus é tremendo. Quem entende isso, irmão? Gente, Deus é tão tremendo, porque Ele não é um ser que só tem onisciência e não é todo poderoso, mas Ele é meticuloso. Ele nos dá o direito de pensar e refletir como Ele e entender o que fluiu na mente dele quando Ele escreveu isso, para nós termos o prazer de pensar e raciocinar em alguma coisa como Ele, gente. Isso é tremendo. Eu vejo Deus dessa maneira. Olha como que Deus faz, gente. Ele diz assim, existem ricos e pobres, existem pessoas simples que vão me adorar. Não interessa o nível de oferta que cada um vai trazer. Então ele estipulou vários tipos de oferta, que não é a palavra de oferta, é só para vocês entenderem o nível de adoração. Quem está entendendo, gente? Porque a adoração está relacionada à oferta no Antigo Testamento. A oferta aqui, o ofertório já aconteceu. Quando ele chama Abraão e vai dar a maior revelação da história de Abraão,
Deus diz para ele: você quer mesmo que eu diga qual vai ser o desfecho da sua história? Então vai lá e traz um boi, traga um cabrito e traga um pombo. Ou seja, uma oferta de rico, uma oferta de classe média e uma oferta de pobre. Por quê? O pombo é uma oferta de pobre. Você não compra um pombo. O pombo você pega solto, você tem que caçar. A oferta do pobre é o esforço dele. Quem entende isso? Por isso que era a luta de Jesus, abre um parênteses, lá no templo. Algumas pessoas vêm vendendo coisas ali igual na cantina, ou vendendo coisas na igreja, e diz assim: Jesus entrou batendo e dando chicotada nos vendedores. Não, não, não. Jesus não tinha problema com quem vendia coisas no templo, até porque Jesus sabia que as pessoas tinham que sobreviver. Jesus tinha um problema com vendedor de pomba e cambista, porque os cambistas faziam câmbio desonesto, porque a oferta do templo, que era ofertada no templo, só podia ser 1,5 shekel, que era 1,5 ciclo de prata. E quando os judeus moravam, a maioria dos judeus moravam na Grécia, eles tinham moedas estrangeiras. Então, na hora de fazer o câmbio ali, eles só podiam botar no templo, era o shekel. O shekel em hebraico é ciclo de prata. Só aceitava aquela moeda. Então, ele tinha que pegar e fazer o câmbio ali na hora. Então, o câmbio era desonesto. Você precisa de 1 shekel. Quanto que é o dólar? O dólar é 5. Não, mas o dólar aqui agora na minha mão é 10. Ou então você vai numa casa de câmbio não sei aonde aí. Ele, me dá aqui. Eu usava de câmbio desonesto. E pomba, vendedores de pomba. A pomba não poderia ser vendido, porque a pomba era oferta de pobre. O pobre tinha que caçar um pombo e dizer: Deus, eu não tenho como te dar um boi, eu não tenho como te dar um cabrito, mas eis aqui esse pombo. Eu cacei ele o dia inteiro para ofertar para o Senhor. Então eu estou ofertando para o Senhor o meu esforço, que é o meu melhor. Quem entende, irmãos? É aquela pessoa que não tem como comprar um milheiro de tijolo para a igreja, mas ele vem aqui e oferta um dia de trabalho dele virando a massa. A oferta dele é o esforço, cada um oferta o que tem, e Deus recebe da mesma maneira. Quem entende isso? Uma salva de palmas para o Senhor. Esse é o pombo. E aí, ele ofertou um pombo hoje, amanhã ele consegue ofertar um cabrito, e depois da manhã ele oferta um boi. Quem está entendendo? Mas ele pede para Abraão a oferta das 3 classes sociais, porque Abraão seria o pai da fé, tanto do rico, do pobre, como do homem de classe média. Então Abraão é o único dos patriarcas que Deus pede 3 tipos de ofertas diferentes, para ter legalidade, para ser pai de geracional. Agora olha só que tremendo, gente, que maravilha. Então Deus não age com parcialidade, nem faz acepção de pessoas. Então ele marca um lugar para toda a nação se recolher e adorar ele. Então, por exemplo, olha, o pessoal de Copacabana vai adorar em Copacabana, né? Por exemplo, quando o pessoal do Rio de Janeiro construiu o piscinão de Ramos, ele estava pensando muito no pobre, né? É claro que não, já estava querendo fazer um apartheid. Se eu construir um lagoão aqui para o pessoal tomar banho, eles não vão para Copacabana e não vai espantar os gringos. O pessoal lá com calça rasgada, cueca, saco de batata. Então eu vou fazer uma piscinão bem perto aqui, que ele vai tomar banho aqui e não vai lá para Copacabana. Deixa Copacabana para quem mora em Copacabana e para os gringos. Aí tu fala, o cara foi bonzinho, construiu um piscinão para mim aqui. Não, ele está separando o rico do pobre. Quem está entendendo? Deus não faz assim, amado. Deus não faz assim. Olha o que Deus fez. Deus disse, tanto o rico quanto o pobre tem que subir uma vez por ano para me adorar em Jerusalém. Não tem o lugar da adoração do rico, não tem a adoração do preto, nem do branco, nem do pobre, nem de classe média. Então ele diz assim, olha, você mora na Grécia, você mora na Palafita, você mora nos Estados Unidos, em Nova York, e você mora na Holanda, e você mora na Nova Holanda. Todos vocês têm que adorar no mesmo lugar, ninguém é maior do que ninguém. Então, o que eu quero dizer para você... O que Deus tem para mim e para você, irmãos, Ele não está nem aí, whatever. Ele não está nem aí da onde você veio. O que importa para Deus é para onde você vai. O que nos une não é o nosso destino, a nossa origem de partida. O que nos une é o destino final. Cada um aqui tem uma história, cada um partiu de um lugar. Um veio de uma religião, outro veio de outra religião, um veio da maconha, um veio do crack, um veio da depressão. Não interessa para Deus da onde cada um de nós saímos, mas para onde nós vamos chegar. Porque é tão tremendo, gente. É a importância da chegada. Olha para o teu irmão, a chegada.
A chegada é importante. A Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas do que o início delas. Por isso que a gente não fica, quando se reúne como crente, fica, lembra aquela vez que a gente fumou maconha até... Não, sabe o que a gente fala? A gente fala assim, olha só o que Deus tem para mim lá na frente. Olha o que Deus tem para a gente. Olha onde Deus já nos colocou, né? O passado ficou para trás. Acabou, agora eu vou olhar para frente. Porque o passado cada um tem, irmãos. Quem está ligado? Mas não é isso que nos une. O que nos une é o nosso futuro. Nosso futuro, o teu passado eu não sei. O diabo sabe muito bem que é o teu passado. Eu não sei o teu passado, mas eu sei o futuro de vocês. Sabe qual é o futuro de vocês? Nós vamos assentar nas bodas do Cordeiro e vamos estrear o céu juntos. Milhares e milhares e milhões. Uma mesa, Jesus Cristo sentado na cadeira principal. E ali ninguém é diferente um do outro. Todos somos iguais. E aí o salmista diz: vamos atravessar o deserto. Vamos atravessar os lugares difíceis. Para subir para Jerusalém, tem que atravessar o deserto. Porque, irmão, Sião é chamado de terra árida. Sião significa terra árida. E para você subir para Jerusalém, não interessa de onde você vem, você tem que atravessar um único lugar de Israel. Galileia não, mas Jerusalém, o único lugar que você vai para Israel, que você tem que atravessar deserto, não interessa qual o lugar que você, de origem você está saindo, de onde você é oriundo, você tem que atravessar o deserto. Porque, irmãos, para chegar no lugar da adoração, tem que passar por dificuldade primeiro, para a adoração ser completa. Quem está pegando essa pix aí, gente? Agora olha só que tremendo, passa pelo lugar do choro, passa pela baca, passa por lugar de ser renovado. É tão tremendo que no caminho da promessa, Deus coloca gafanhotos no meio do caminho. O lugar que mais tem gafanhoto é no deserto, tá? Alguns pastores dizem que o gafanhoto que João Batista comeu não era o gafanhoto animal, que era uma planta chamada fruto da alfarroba, que era uma planta que parece um gafanhoto. Não. João Batista comeu gafanhoto animal mesmo. Levítico capítulo 11 diz que o gafanhoto é o único inseto liberado, que é kasher. É o único animal ou inseto que é liberado para o judeu comer. Todos os outros animais não são kasher, são impuros, mas o gafanhoto pode comer, tá? E aí descobriram ali no gafanhoto fontes extremas de energia. Uma pessoa que come gafanhoto, ela consegue, um punhado de gafanhoto, ela consegue adquirir energia para atravessar um deserto. João Batista, ele habitava no meio do deserto e ele comia mel. Ah, é mel de tâmara. Não comia somente mel de tâmara. Ele também comia mel de tâmara, mas ele comia mel de abelha também. Porque o território de João Batista era o território que Deus lhe dava. João Batista se alimentava daquilo que Deus manda. A abelha vem com vento. Gafanhoto também vem com vento. Vocês lembram lá no Egito, quando Deus mandou os gafanhotos embora? Ele mandou um vento oriental e espalhou o gafanhoto e jogou no Mar Vermelho. É lógico que alguns gafanhotos ficaram espalhados pelo deserto. Tanto que os 12 espias, dos 10 que olharam e disseram, nós somos para eles como gafanhotos. Ou seja, ele tinha uma mentalidade de gafanhoto, porque eles perambularam pelo deserto e estava projetado na tela da mente deles o tempo todo a imagem de gafanhoto. Então eles foram muito mais ministrados pelo gafanhoto do que o pão que descia do céu. Mas no deserto, Deus não colocou um gafanhoto para sabotar a mentalidade de alguém. Deus colocou um gafanhoto como fonte de energia para você se alimentar e cumprir o propósito. Deus colocou tâmara para o cara se alimentar e energético para cumprir o propósito. Ou seja, Deus colocou também abelha. Se você não sabe, lá em Israel, se uma abelha ela pousar, se uma abelha, ela montar você enxergar uma colmeia, e a colmeia estiver dentro do território da tamareira de algum amigo, ou uma árvore de alguém, ou de um estranho, qualquer transeunte, ou seja, a pessoa que estiver passando e ela vê a colmeia, ela pode pegar a colmeia e comer. A colmeia não pertence ao dono da plantação, a colmeia pertence a Deus. Isso é um conceito judaico. Por quê? A abelha, quem manda é Deus. A colmeia pertence àquele que Deus abriu os olhos para enxergar a colmeia. É provisão para quem está passando no deserto. Então o dono da árvore não pode dizer, essa colmeia é minha e está na árvore. Você pode dizer, a árvore é tua, mas a colmeia pertence ao Senhor. É um princípio judaico.
Então o cara pode entrar, eu enxerguei a colmeia, pegar a colmeia e se alimentando no meio do caminho. Deus revelou aquilo ali para ele. Para quê? Para atravessar o deserto. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você está passando uma luta, está passando um deserto, abra os olhos espirituais, porque Deus tem provisão para te ajudar a caminhar. Quem está ligado? Então cada um vem de um lugar diferente, porque Deus não age com parcialidade nem faz acepção de pessoas. Só que quando chega perto de Jerusalém, só tem um caminho que você pode tomar, que é o caminho de Jericó. Ninguém vai para Jerusalém sem passar pela estrada de Jericó. É o único caminho. Então quem vem do deserto, quem vem da Galileia, faz o retorno, quando chega em Jericó, passa. Ali é o ponto de encontro, aonde um vem da zona sul, outro vem da zona norte. Ninguém sabe de onde cada um veio, porque foi aquilo que eu disse. O que importa não é o lugar de onde você veio, mas para onde você vai. É o que nos une. E quando chega em Jericó, há um vale, porque Jericó está no meio do vale. E quando chega ali em Jericó, começa a subir para Jerusalém. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo, cada um tem uma história para chegar até aqui. Mas quando chegou aqui, nós nos afunilamos. E agora só resta um caminho, subir o monte, porque acabou o tempo de vale. Nós vamos subir o monte. Jerusalém é o lugar mais alto de Israel. Claro, cidade mais alta de Israel é Jerusalém. Existe o Monte Hermon, que até neve tem, mas o lugar mais alto de cidade habitável em Jerusalém, Israel é Jerusalém. Então Deus está dizendo para mim e para você, a luta vai passar, nós vamos passar pelo lugar do choro, mas também vamos passar pelo lugar da provisão. Tem gafanhoto, tem provisão no meio do caminho, mas nós vamos chegar no altar, no lugar de adoração. Vale a pena, né? A gente está cansado, mas a gente continua buscando. Deus revela o processo conforme o caminho. Olha, um processo vai chegando, Ele nos ajuda a vencer. Daqui a pouco vem outra dificuldade, Ele nos ajuda a vencer. Mas se eu tenho um olho para onde eu vou chegar, olha o que Ele diz. Quem pode... Vamos abrir aqui. Vamos ver se eu consigo achar esse salmo aqui. Deixa eu anotar. Salmo 42, 4 e Salmo 43. Salmo 42 e Salmo 43. Os dois são versículo 4. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Quando me lembro disto dentro de mim, derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Vamos lá agora ao 43. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, o Deus meu. Olha só, os dois salmos, cada um está falando de uma coisa. Ele está dizendo, ó, eu estou alegre por poder subir ao templo para adorar. E o outro diz assim, eu estou alegre por poder ir para o templo para sacrificar. Ambos estão mostrando, expressando essa alegria de já conseguir visualizar ele chegando em Jerusalém. Irmãos, por que eu coloquei esse painel aqui da cidade de Jerusalém? É lógico que eu amo essa cidade. Quando eu chego em Jerusalém, já fui 7 vezes em Jerusalém. E toda vez que eu chego lá em Israel, me dá vontade de chorar. Quando eu chego em Jerusalém, as escrituras vêm na minha mente, sabe, minha mente é tomada de súbito, e eu começo a me quebrantar, porque ali naquele ambiente tudo aconteceu. Ali que sacrificaram o nosso Senhor. Nós sabemos que, mesmo que você não vá em Jerusalém fisicamente, mas quando você se quebranta e tem um foco de Deus na sua adoração, você cria um ambiente profético perfeito para a manifestação da glória de Deus. Você não precisa estar lá fisicamente. Mas como que é maravilhoso você algum dia pegar algum recurso ou investir algum valor para você subir aquele lugar. É uma experiência única. É algo maravilhoso. Você pisar onde Jesus pisou e ver ali, né, e sentir aquele ambiente profético é algo maravilhoso. Eu acho que é um investimento que todos os crentes deveriam tentar fazer, né? É investir, tá? E fazer. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quem está ligado? Mas o meu coração, ele queima por isso. Então eu coloquei diante de vocês para isso gerar no coração de vocês esse desejo de ir. Tudo muito profético, as nações e tudo mais. Quando eu olho assim,
que eu preciso alcançar Nova Iguaçu, alcançar a Grama ainda, alcançar muita gente por aqui. Nós temos 145 células, nós queremos alcançar 300 células. Eu sei que bate no meu coração, às vezes no meio do caminho eu penso, por que nós não temos mais células? Se nós temos gente para isso, nós temos pelo menos 350, 450 líderes em Timóteo. Por que nós não temos mais líderes de célula? Por que mais pessoas não são despertadas? Será que Deus vai nos entregar as nações mesmo? Como é que funciona isso? E aí eu coloco diante de mim para me trazer esperança da chegada, porque eu sei que Deus vai fazer. Está entendendo? Então agora já vamos abrir 2 igrejas mais em Portugal, uma em Lisboa e um em Seixal. Já não é um alcance de uma nação? Já, né? Ajudamos o... Amém! E uma pessoa que morava ali naquele lugar, que mora lá, acabamos de orar por ela, a mulher não sabe nada de Bíblia, nada, nova convertida, e oramos por ela, e no outro dia ela disse que teve um sonho. Ela não sabia de nada. Nós fomos no centro de Lisboa, repreendendo alguns principados daquele lugar, potestades, e essa mulher falava assim: apóstolo, tive um sonho essa madrugada com o senhor, que o senhor começava a orar e tinha uma lamparina, a lamparina estava toda suja por fora, e acendeu uma luz por dentro e foi limpando aquele embaçado amarelo, e a luz foi ficando branquinha e começou a iluminar o quarto que a gente estava, a sala, o ambiente, e começou a iluminar, e no mesmo sonho o senhor começava a orar e repreender alguns demônios, só que eu achei estranho que esses demônios voavam. Né? A mulher que não é crente, que não é nova convertida, ela não tem noção do que é uma potestade, que é um espírito que voa, é um demônio que é uma autoridade naquele lugar durante anos. E ela disse, quando o Senhor orava, eles saíam correndo, eles fugiam do Senhor. Então, Deus nos mostrando o efeito de nós termos colocado o pé ali, as potestades baterem retirada. Quando nós saímos, já vamos implantar 2 igrejas ali. Você está entendendo? Então, assim, é algo maravilhoso, é Deus dando sinal. Mas na caminhada tem dor? Tem dor. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Eu não estou conseguindo enxergar, e aí eu caminho mais um pouquinho, eu chego num vale do choro, daqui a pouco eu caminho mais um pouquinho, a força está renovada, daqui a pouco eu subo mais um montinho de areia, e quando eu olho, nossa, já estou vendo a ponta da cúpula dourada. Ou seja, eu estou próximo do meu objetivo, já estou vendo meu casamento restaurado, já estou começando a ver meu marido caminhando do meu lado, já estou começando a enxergar a vida dando certo para mim. Eu estou começando a ver o negócio fluindo. E aí tu pensa assim, uau, vale a pena continuar caminhando. A esperança de você conseguir ver o que Deus está querendo te mostrar. Para isso, vamos lá, gente. Alegria de estar cumprindo o propósito. Jerusalém aqui está ligado ao propósito. Quem entende? Quem está ligado comigo? Eu me sinto muito bem em Jerusalém. É como diz aquela música, né? É aqui que eu me sinto... Eu não vou cantar não, que domingo eu já paguei minha cota. Amém? Agora, como é que você vê a vida? Olha para o teu irmão e diga assim, como você vê a vida? Depende de quem você toma os óculos emprestados. Amado, quem é que já foi para uma casa de praia? E quando você chegou lá, tinha 7, 8 casais amigos seus. A praia é linda, a casa muito bonita, alugou uma casa boa. Mas tinha uns 2 ou 3, tinha uns 2 casais lá que quebravam o pau toda hora, com ciúme, com briga, que estragavam o ambiente. Cerveja quebrando, copo jogando pro alto. Quem é que já teve essa experiência? A não ser que o casal que quebrou o pau está aí do seu lado e você está com vergonha de... Tu tá na praia, aquele cheiro da água, as ondas batendo, tudo perfeito, mas o ambiente está pesado, você não está bem. Tu pensa, meu Deus, por que eu vim? Aí você pensa no final do passeio, uma semana de briga e confusão e quebra-pau. Quando não é um casal, é outro. Aí você pensa, eu vou voltar aqui nesse lugar, mas dessa vez vou voltar só com a minha família. Porque você está no lugar certo, mas com as pessoas erradas. O ambiente não é favorável para você buscar o que você foi buscar. Uma paz, uma tranquilidade, um descanso. E agora você está na zona de tensão, que você não consegue nem relaxar. Quem vai ser o próximo que vai arrumar o próximo problema aqui? Né? O clima está pesado. Aí você não tem paz. Você gastou dinheiro, tirou tempo, mas você não tem paz naquele lugar. Quem está ligado?
E aí você seleciona, né, as coisas como você vê. Quem aqui, na boa, gente, quem aqui já teve a experiência de você querer muito viajar para um lugar? Cara, o teu sonho era viajar para algum lugar. E aí, de repente, você tem um amigo que voltou desse lugar que você queria ir. E ele começou a contar as coisas de negativo lá. Ah, não gostei. A água não é assim. E você perdeu a vontade de ir. Então, todo o teu desejo que você tinha de ir para aquele lugar, desde a infância, foi embora só porque você pegou emprestado a lupa de alguém. De repente, você tem que ir lá e ter a tua experiência. E você vai ver que é o cara que tem os olhos embaçados, irmão. Ele vê tudo errado. Porque tudo é ruim, irmãos, para quem não está bem. Tudo é bom para quem está bem. Jesus disse: se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Obrigado, filho. Se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será treva. Eu estava falando isso com um discípulo hoje. Isso já estava no sermão, tá? Eu não prego jogando letra para ninguém, não. Mas quando eu passei no meu encontro, irmãos, eu comi macarrão com carne moída o encontro todo e água, não tinha um suco. O meu encontro foi carne moída com macarrão. Porque tinha pouca gente passando no encontro, então não teve como bancar uma refeição melhor. E eu lembro que o biscoito que eu comia, quem lembra daquele biscoito que destaca, aquele biscoito que vem inteiro, que machuca a gengiva? Aqueles que a véia coloca na boca e fica se revirando assim, olha, até derreter. Esse que é o famoso bolacha. Ou vocês acham que eu falo assim, irmão, se vira igual bolacha na boca de véia? Quando eu falo isso, eu estou falando de quê? Tu nunca viu uma véia revirando a bolacha na boca? Até amolecer? Quem lembra daquele biscoito que tu destacava ele assim, de maisena dura beça, assim, que ele destacava? Era 3 daquele, 4 daquele destacava, que ele destacava na frente da gente assim, ó, botava 3 com meio copo de café com leite, era o nosso café da manhã, nosso café da tarde era aquele biscoito com aquilo. Mas, irmão, posso te falar um negócio? Que presença de Deus, que eu senti do início até o final do encontro. Eu não queria nem comer mais bolacha, nem biscoito, né? Eu não queria comer mais nada, sabe por quê? A minha vontade era só chorar, tamanha a presença de Deus. Quando os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo é bom, porque os olhos é a lâmpada de todo o corpo. E aí te torna uma vida mais saudável. Quando você vê as coisas melhor, quando você vê que o casamento está bem, né? Olha aqui, a pessoa chega aqui, é a história do copo d'água. O copo está meio cheio ou meio vazio? Depende de quem vai ver. Se uma pessoa que reclama de tudo, o copo está meio vazio. Se a pessoa que é positiva, ela diz, esse copo está meio cheio. Porque tem gente que só olha o que está faltando, não olha o que tem. Se um casal, irmãos, deixasse de fazer uma festa de casamento maravilhosa, por causa de algumas pessoas, ele ia deixar de fazer o melhor. Porque, irmãos, tu faz um casamento, irmão, a noiva só falta morrer e ressuscitar para fazer um show ali, para todo mundo. Nossa, morreu e ressuscitou, nunca vi um casamento como esse. O noivo tem que orar para cair fogo do céu, poder falar assim, não, show pirotécnico do céu, esse casamento eu nunca vi. Vai ter gente que vai falar assim, o escondidinho, estava todo mundo vendo, não estava tão escondido assim não. Porque os olhos de quem vê, você está entendendo? Aquele bem casado estava mais divorciado do que bem casado. Porque não tinha nem doce direito, não tinha nada. E aí você fala assim, mas tu viu o salgado? A pizza estava uma delícia. Não, nem experimentei. Só experimentei o bem casado, que para mim estava mal casado, você que era casado. Será que esse casamento vai durar? Pela cara da noiva, a maquiagem que ela fez. Então, quer dizer, as pessoas têm uma dificuldade, né? Mas isso aí, irmãos, é um problema de alma. É um problema do coração da pessoa. E aí Deus nos trata. Agora, quando você empresta a lente, pega os óculos emprestados dessa pessoa, te possibilita de receber mais de Deus. Eu tenho parentes e pessoas próximas de mim, que se eu pegar os óculos deles para eu enxergar, peguei emprestado um instante, eu já teria decidido de ser pastor.
Então, eu tenho que, diferente de ser parente, de ser irmão, de ser primo, de ser tio, o que eu faço? É um bom tio, mas eu não posso pegar os olhos emprestados dele para eu ver a vida pela lupa dele, porque senão eu não vou nem estaria onde eu estou. Então, eu tenho que começar a entender qual é a visão que eu quero ter. Quem eu estou pegando a lupa emprestado? Quem está inserido no meu contexto social? Quem eu estou levando para minha casa de praia? Quem eu estou levando para poder ser tutor da minha vida? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas vem cá, com quem tu está buscando conselho? Com um tolo? Como disse o Jonatas, nunca peça conselho construtivo para quem nunca construiu nada. Peça para ele, porque só o pedreiro pode dizer que já construiu alguma coisa. A salva de palmas para o Jonatas aí, né? Ele disse, então peça um pedreiro, porque ele já construiu, amém? Glória a Deus. O Jonatas, às vezes, quando ele é um filósofo, irmão. Só Jesus. Então vamos lá, gente, entenda. Então você tem que entender. Quem aqui já recebeu algum spoiler de alguns caras do filme? Quer que eu conte o filme do Homem-Aranha para você? Não, não vou contar não. Ah, não, tem gente correndo, fazendo no banheiro. Não quero, não vai fazer isso. Eu não vou fazer isso, né, irmão? Não vou fazer isso. Agora imagina só, o camarada chega e dá um spoiler do filme, tem graça? Agora, se eu der um spoiler negativo ou positivo? Agora, se eu chegar e falar, não gostei do filme, eu posso até te desentusiasmar de assistir o filme, é ou não é? Não, nem dei um spoiler, mas já falei se eu gostei ou se eu não gostei. Vai lá e assiste o filme, irmão. E tira a sua própria conclusão. Amém? Porque aí você pode ver que de repente foi o melhor filme da sua vida. Quando eu acabei de assistir com o Jorge Lucas falou, pai, o melhor filme que eu já assisti. Eu falei assim, os outros 3 tu disse a mesma coisa, cara. Quando a gente foi ver a Guerra Infinita lá dos Vingadores, quando a gente foi ver lá, todos eles tu fala, é o melhor. Claro que o melhor é o que a gente está vivendo agora. Ele é inteligente. O passado ficou para trás, irmãos. Agora o melhor é esse. Amém? Glória a Deus. Agora você pode dar outra salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu falei para ele, meu filho, o melhor filme que eu já assisti na minha vida foi o Gladiador e Troia. Tá bom? Que eu já assisti 10 vezes e toda vez que eu assisto eu choro. Né? Mas esse aí é o teu melhor. Amém. Até a DC ou a Marvel mandar outro. Glória a Deus. Então, logo em seguida, Michel de Louvor já pode se preparar. É entender com quem eu estou pegando as lentes e olhando. Né? Não posso me deixar me diluir, porque uma pessoa vai olhar e vai dizer assim, a vida é muito difícil. Eu lembro que o meu padrasto uma vez falou para mim, quando eu tinha 20 anos de idade, que eu comprei um terreno para construir a minha casa. Eu tinha 20 anos de idade. Ele disse para mim, tu quer construir uma casa? Eu falei assim, quero. Aí ele, então tu faz o seguinte, tu constrói um barraco assim, tu puxa, tu faz um negocinho, para tu já morar, sair do aluguel, senão tu não vai conseguir construir não. Eu falei, não, eu vou construir a casa, eu já vou morar na casa com tudo pronto. Eu quero construir a casa com 2 quartos, não sei o que. Era a minha mentalidade da época. Eu quero com rebaixamento de gesso, eu quero isso, eu quero piscina, eu quero... Ele falou assim, vou morrer e não vou ver essa casa. A minha de telha, meia água, não sei o que, eu demorei 7 anos para construir. Eu falei, pois bem, a minha vai ficar pronta em 1 ano e meio. E a casa ficou pronta. Você está entendendo? Então, irmãos, cada um tem a sua experiência de vida. Tem uma pessoa que demorou a construir uma casa, mas significa que você vai demorar, você está entendendo? Então você começa a ver a vida pela ótica de uma outra pessoa. Cada um passa a sua luta, cada um tem sua dificuldade, cada um vai ter que vencer os seus limites. Então você não pega a lupa da pessoa certa. Irmãos, entenda, olha só. Um dia um camarada tirou a foto de uma flor e mostrou para um amigo e falou assim, olha aqui, que foto linda. Ele, que flor é essa? Isso é espetacular essa flor. Eu nunca vi uma flor dessa. Ele falou assim, eu tirei no jardim da sua casa. É aquela pessoa que te mostra algo que você não consegue ver o tempo todo. Ele está dizendo, olha cara,
Você tem uma flor linda dessa aqui, você sai para trabalhar, uma vida ativista, sai desesperado, você não tem tempo nem para admirar uma flor do seu jardim, mas eu quero te mostrar, eu sou teu amigo, no teu jardim tem uma flor linda dessa. Aí o cara pensa, vou aproveitar mais a minha casa. Então ande com pessoas que conseguem enxergar a parte boa da sua vida, enxergar o teu potencial, enxergar a tua capacidade. Uma pessoa que consegue enxergar o belo em você e começar a te dar uma nova centralidade. Começar a te fazer enxergar um outro lado da vida que você não consegue enxergar. Começa a andar com pessoas que olham o seu melhor. Pessoas que te colocam para baixo, não. Pessoas que oram junto contigo, que colocam um propósito no coração. Pessoas que falam, não, dá certo. Eu lembro quando eu era garoto, meu pai escutava uma música, tal de Teixeira, Teixeirinha. Irmãos, que desgraceira que era aquele negócio. Aí tinha uma parte da música que não tem como tu não decorar, né? Não tem como tu não decorar porque tu escuta o negócio o dia inteiro, irmão. E a música dizia assim: ó gente, minha gente, ó gente, meu irmão, o pobre só vai pra frente com topado ou empurrão. Irmão, como é que uma criança cresce num contexto como esse? Só com topado ou empurrão que ele vai pra frente. Aí tu fica, meu Deus do céu, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aí tinha uma parte da música que dizia assim: o rico dorme numa casa muito bela, o pobre dorme numa casa no escuro. O rico dorme com a janela escancarada, porque os cão tomam conta da mansão. O pobre dorme com a casa toda trancada, apavorado com a visita do ladrão. Ó, gente, minha gente. Oh. E aí eu cresci com medo, escutava um barulho no quintal, já tinha medo de ladrão. Sim. Meu Deus, vão me roubar. Roubar o quê? Tem a farinha com açúcar que eu comia assistindo Sessão da Tarde? Só se for. Passa a farinha com açúcar que tu tá comendo à tarde aí que não tinha nada para comer. Passa, é minha. E aí tu fica morrendo de medo de o cara roubar o que você nem tem. Mas é uma mentalidade que te é forjada, né? E você cresce assim pensando, meu Deus do céu, mas é uma música que você já ouve. É uma pessoa que diz, você vai construir? Para com isso, rapaz, seja mais humilde. Faz um barraquinho lá e mora. Então, amado, Jesus, ele nos levanta, sabe? Eu gosto daquele texto que eu vi uma vez na internet, que fala do rapaz que queria vender a propriedade. E ele queria vender o seu sítio e ele encontra com Olavo Bilac. Olavo Bilac era um poeta e ele disse, Olavo Bilac, o senhor que é bom na escrita, o senhor poderia fazer um anúncio do jornal para mim? Eu quero vender aquele sítio que você conhece muito bem, aliás, você já passou alguns finais de semana lá. Eu quero vender aquela propriedade. Então Olavo Bilac foi e fez o anúncio e colocou para ele. O anúncio dizia assim, vende-se, não sei se eu lembro agora da frase, vende-se um lugar de recanto, um lugar encantadora. Propriedade encantadora. Aonde o alvorecer, aonde na alvorada cantam os pássaros no alvorecer. Olavo Bilac, me perdoa. Troca essa frase. Ao amanhecer. As águas que nela existem são cristalinas e cortantes. O sol, as sombras nas varandas nos oferecem tardes tranquilas. E ele começa a elogiar aquela propriedade. Ele começa a falar daquela propriedade. E de repente, passa 1 mês, ou 2 meses, 3 meses, e ele encontra com Olavo. E ele diz assim, e aí, tudo bem, poeta? Ele, tudo bem. Vendeu a propriedade? O anúncio foi bom? E aí o cara disse, cara, olha só, eu ia até vender, mas quando eu vi o anúncio eu desisti. Porque o camarada, quando foi fazer o anúncio, ele viu os pássaros cantando na alvorada. Ele viu as águas cristalinas cortando. Ele viu o sol e a sombra da varanda. Ele viu o frescor do lugar. Porque não era dele.
Ele aproveitou bastante. Então ele entendeu, cara, teu lugar é maravilhoso. É como se ele estivesse dizendo, isso aqui é o lugar que eu queria para mim. Como que um cara tem a capacidade de vender um negócio desse? Como ele tem a capacidade de vender esse ambiente? Sabe, na verdade, quando uma pessoa critica talvez a sua vida, é porque ele gostaria de ter uma vida igual à sua. Quando você começa a enxergar a vida da maneira que Deus quer que você enxergue, se torna mais fácil. Para de enxergar o que é negativo, irmãos. Olha quanta capacidade você tem, olha quantas bênçãos você tem. Talvez você reclame porque o seu filho ainda não se converteu, mas, poxa, você já é crente, você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem paz para poder chegar aqui hoje e estar cultuando o Senhor. Talvez você está reclamando que não tenha uma casa própria, mas você tem um lar para cultuar o Senhor. Não tem uma casa, mas tem um lar. Sabe? Então, enxerga o que Deus quer que você enxergue. E começa a olhar, irmãos, a andar. Porque vai passar lágrima, vai passar dificuldade, mas você vai ser renovado, e vai ser renovado de novo, daqui a pouco você vai chorar de novo. Mas quando você olha para a chegada, quando você olha para Jerusalém, você diz, tem esperança, porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu não vou abrir mão daquilo que Deus colocou no meu coração.